Por essa ninguém esperava. Leonardo sonha com o irmão Leandro. Ele está na casa dele para lhe dizer algo importante. E no outro dia Zé Felipe liga para o pai assustado porque Maria Alice não para de falar no tio Leandro. No sonho Leandro diz: "O tempo não espera, Léo. Cuida dele como cuidaria de mim", se referindo a Zé Felipe. Será coincidência o sonho de Leonardo e as falas de Maria Alice? Ou Leandro realmente quer avisar algo para o irmão? Para não perder nenhum momento dessa história, já se inscreve no canal e vem com a gente. Leonardo estava sentado à beira da piscina de sua mansão, olhando para o reflexo da água imóvel como se buscasse respostas no silêncio. A noite estava calma, mas dentro dele havia um turbilhão. O luto pelo irmão Leandro, morto há tantos anos, ainda pesava como se o tempo não tivesse passado. O abalo emocional de seu filho, Zé Felipe, somada à recente separação dele e de Virgínia, tornava os dias ainda mais cinzentos. Nesse cenário de solidão, veio o sonho que mudaria tudo. Ele se via novamente na beira daquela mesma piscina, mas a luz era diferente, suave, quase dourada. Do outro lado, Leandro aparecia, sorrindo como antes, com aquele jeito sereno que sempre tinha. Não dizia palavras de imediato, apenas olhava nos olhos de Leonardo como quem conhece cada ferida e cada medo. Então, com uma calma que só aumentava o peso da mensagem, falou sobre a importância de se reaproximar de Zé Felipe, de não deixar que o orgulho e o silêncio apagassem o que ainda podia ser reconstruído. "O tempo não espera, Léo. Cuida dele como cuidaria de mim", disse, antes de desaparecer em meio a uma luz intensa que refletia na água. Leonardo acordou abruptamente, com o coração acelerado e uma sensação estranha, como se o sonho tivesse sido mais real que qualquer lembrança recente. Passou a manhã tentando ignorar o que sentiu, mas a inquietação não o deixava em paz. Era como se algo o empurrasse a agir, mesmo sem saber como. Enquanto tomava café, o celular tocou. Era Zé Felipe. A ligação o pegou de surpresa. Do outro lado da linha, o filho parecia hesitante, mas logo soltou a frase que fez Leonardo gelar. "Pai, aconteceu uma coisa estranha. A Maria Alice falou com o tio Leandro hoje." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Zé Felipe explicou que a menina, do nada, comentou sobre uma conversa que teve com o tio que nunca conheceu, descrevendo detalhes que ninguém nunca havia contado para ela. O tom de voz de Zé Felipe oscilava entre a incredulidade e a curiosidade e até um pouco de medo. Mas para Leonardo, aquilo soava como a confirmação de que o sonho não era apenas fruto da saudade. Enquanto ouvia o filho, a mente de Leonardo voltou à imagem de Leandro na piscina, as palavras que ecoavam como um chamado. Ele se perguntou se aquilo era coincidência ou se realmente havia algo maior acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse recebendo um recado direto do irmão, e que a pequena Maria Alice fosse apenas o eco dessa mensagem. O peso do luto parecia se misturar com uma centelha de esperança, como se uma porta invisível tivesse se aberto. E, no fundo, Leonardo sabia que aquela conversa com Zé Felipe era apenas o início de algo que mudaria sua vida. Nos dias que se seguiram à ligação, Leonardo passou a receber de Maria Alice pequenas frases que, embora ditas com a inocência de uma criança, carregavam um peso que ele não conseguia ignorar. A primeira vez aconteceu durante uma visita rápida à mansão de Zé Felipe. A menina correu até ele, abraçou suas pernas e disse com naturalidade: "O tio Leandro falou que você não precisa ficar triste. Vô, ele tá bem e quer ver você sorrindo de novo." Leonardo tentou sorrir de volta, mas a emoção apertou-lhe o peito. Era impossível não lembrar das palavras do sonho. Em outro momento, Maria Alice, sentada no sofá ao lado de Virgínia, comentou: "O papai e a mamãe não pararam de se amar, só mudaram o jeito de amar, e o tio Leandro disse que isso é normal." Virgínia olhou para Leonardo surpresa, pois nunca havia conversado sobre isso com a filha. O olhar da neta era puro, livre de julgamentos, mas parecia atravessar qualquer barreira que ele ainda tivesse. Cada frase era como se Leandro estivesse ali, usando a voz da menina para falar com ele e com toda a família. Com o passar dos dias, Leonardo percebeu que não era apenas ele quem estava sendo tocado por aquelas palavras. Zé Felipe, sempre mais fechado desde a separação, começou a ouvir com atenção as histórias que Maria Alice contava. Ele, que no início tratava aquilo como imaginação infantil, começou a notar que os detalhes eram precisos demais. "Ela falou de uma viagem que você e o tio Leandro fizeram para a fazenda quando eu nem era nascido. Como é que ela sabe disso?" perguntou ao pai numa tarde.
Leonardo não soube responder, apenas ficou em silêncio, absorvendo a magnitude daquilo. Maria Alice parecia trazer mensagens em momentos exatos, como se soubesse o que cada um precisava ouvir. Certa manhã, enquanto Leonardo ajudava a menina a regar as plantas, ela comentou: "O tio Leandro falou que perdoar é bom, fica tudo mais bonito e quentinho." Aquela frase ficou martelando na cabeça dele. Não era apenas sobre o filho, nem sobre o passado. Era sobre tudo: a dor, o orgulho, as mágoas guardadas. Cada encontro com a neta era uma nova confirmação de que o sonho tinha sido um chamado real. E, a cada mensagem, Leonardo sentia o peso do silêncio de Zé Felipe diminuir, como se o próprio Leandro estivesse pavimentando o caminho para que pai e filho se reencontrassem de uma nova forma. As palavras simples de Maria Alice eram a ponte entre o mundo que Leonardo via e o que ele começava, enfim, a acreditar. O momento decisivo chegou de forma inesperada, durante uma ligação que Leonardo jamais esqueceria. Maria Alice, com sua voz calma e firme, falou algo que atravessou todas as dúvidas e medos que ainda habitavam o coração do avô. "Vô, o tio Leandro mandou dizer que o violão está guardado no armário do quarto, daquele jeito que você sempre deixou." Leonardo congelou ao ouvir aquilo. O violão era um objeto sagrado para ele. Uma relíquia que carregava não apenas as lembranças do irmão, mas também o peso do tempo e da ausência. Por anos, aquele instrumento ficou guardado, silencioso, testemunha muda de um luto eterno. Ninguém jamais mencionou o violão para Maria Alice, muito menos contará detalhes sobre onde estava ou como era. Era impossível que ela soubesse. A revelação quebrou o último muro de ceticismo de Leonardo. Não havia mais como negar que as mensagens da menina tinham uma origem muito além do entendimento comum. Ele sentiu uma mistura de medo, emoção e uma urgência que o impulsionou a agir. Naquela tarde, visitou o quarto onde o violão estava guardado, tirou-o do armário e o segurou com cuidado, como se estivesse tocando as memórias vivas de seu irmão. O instrumento estava empoeirado, mas intacto. Ao dedilhar as cordas, uma melodia antiga começou a surgir, trazendo à tona sentimentos que Leonardo tinha tentado enterrar. Ele percebeu que o violão era mais do que um objeto, era a chave para a redenção, para a cura. Através dele, o amor e a música poderiam atravessar o silêncio e as mágoas que marcaram os últimos anos. Decidiu, então, que precisava se abrir, precisava reconectar-se não só com o passado, mas com o presente e o futuro que ainda podia construir com Zé Felipe. Enviou uma mensagem ao filho, convidando-o para uma conversa, sem rodeios, sem defesas. Para Leonardo, aquele era o primeiro passo para deixar o peso da tristeza e do orgulho de lado. Quando finalmente se encontraram, o violão estava no centro da sala, um símbolo silencioso daquela nova chance. Aos poucos, as palavras foram surgindo, hesitantes no começo, mas carregadas de verdade. Pai e filho tocaram juntos o velho instrumento, deixando a música preencher os espaços vazios entre eles. A melodia era um elo, um reencontro que curava as feridas do tempo e da distância. Naquele momento, Leonardo entendeu que o perdão e a reconciliação não eram apenas palavras, mas ações que precisavam ser vividas. O sonho com Leandro, as mensagens de Maria Alice e o violão se tornaram a trilha sonora da transformação. Leonardo se permitiu sentir, amar e reconectar-se, reconhecendo que o maior legado do irmão não estava na ausência, mas no convite para que a família se unisse novamente. A música passou a ser o caminho para curar a dor e renovar os laços. Os dias seguintes à reunião com Zé Felipe foram marcados por uma transformação silenciosa, mas profunda na família. A presença do violão, agora afinado e cuidadosamente guardado no centro da sala, tornou-se um símbolo constante da reconexão entre Leonardo e seu filho. A música, antes esquecida e distante, voltou a preencher a casa, trazendo consigo memórias, risos e conversas que há muito tempo estavam ausentes. Leonardo sentia uma paz diferente, como se o peso do luto e da distância fosse substituído por um sentimento renovado de esperança e união. As mensagens de Maria Alice cessaram gradualmente, como se o elo espiritual que havia se estabelecido tivesse cumprido sua missão. Para Leonardo, isso não significava o fim da conexão com o irmão, mas sim a passagem para uma nova etapa, onde o amor e o perdão já não precisavam mais ser traduzidos em sinais ou palavras misteriosas. Eles estavam presentes, palpáveis, nas atitudes e no convívio diário. Virgínia, que acompanhava de perto essa transformação, sentia uma leveza que não sentia há meses. O perdão,
que parecia distante após a separação com Zé Felipe, agora encontrava espaço para crescer, alimentado pela compreensão e pelo respeito mútuo. Poliana, mãe de Zé Felipe, observava tudo com um misto de surpresa e gratidão. Aquele silêncio que antes assustava e criava muros invisíveis dava lugar a encontros sinceros e conversas que fortaleciam os laços familiares. A dor ainda existia, mas já não dominava. A memória de Leandro, que por tanto tempo foi motivo de saudade e tristeza, agora se tornava um legado vivo, uma inspiração para que todos seguissem adiante sem perder a essência. Em uma tarde em que Leonardo e Zé Felipe, sentados lado a lado no sofá da sala, dedilham juntos o violão. As notas suaves preenchem o ambiente, criando uma atmosfera de intimidade e reconciliação. Aquele momento, carregado de significado, representa a vitória do amor sobre a dor, da comunicação sobre o silêncio, da esperança sobre o desespero. As palavras de Leandro, ecoando nas mensagens de Maria Alice, tornaram-se o alicerce para essa nova fase. A imagem do violão sendo guardado com cuidado, não mais como um símbolo de perda, mas como um tesouro que representa o renascimento da família. Leonardo sorri, agora com a certeza de que, apesar da ausência física do irmão, o amor dele permanece vivo, transformando feridas em força e criando um caminho para que pai e filho sigam juntos. O silêncio da dor deu lugar à música da vida, e a família, fortalecida, segue em frente, com a certeza de que os laços afetivos são eternos, mesmo quando invisíveis aos olhos. Se essa história mexeu com suas emoções, deixe seu like como prova de que o amor sempre encontra um caminho. Inscreva-se no canal e faça parte dessa família que acredita na força da reconciliação. Compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a esperança de que, mesmo nas sombras, a luz do perdão e da união possa brilhar. Juntos, transformamos histórias em pontes que nos conectam.